Bem-vindos a mais um Trocado Talks, hoje com a empresária agrícola Marisa Costa. Bom dia, Marisa. Bom dia. Fala-me um pouco de ti. Eu sou a Marisa, tenho 35 anos, moro em Laundos, um concelho da Póvoa de Varzim. Sou licenciada em Psicologia pelo ISMAI, tenho mestrado em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações pela Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto e trabalhei 2 anos e meio na área da formação na SONAI Capital. E foi uma experiência desgastante, não tanto do exercício de tarefa, mas um conjunto de outras circunstâncias. E na altura, coincidi também com a crise económica que o país estava a atravessar em 2013. E comecei a pensar e olhar para o negócio familiar de uma perspectiva diferente. E então fiquei desempregada e depois juntei-me ao meu pai, à minha mãe e ao meu irmão e integrei os quadros da empresa, que é a produção de leite. Portanto, temos uma vacaria que produzimos leite. Portanto, digamos que este foi a decisão mais impactante da minha vida, em que tinha pensado num percurso. E esta decisão fez-me, de facto, mudar completamente a trajetória que tinha até então estipulada. Marisa, tu com um currículo desses, embora te vás chamar uma jovem empresária, mas com um currículo desses já tão bem trabalhado, porque já trabalhaste em áreas muito diferentes, como é que tu definirias a ti numa só palavra? Determinada. É preciso sermos muito focados e orientados para aquilo que nós pretendemos para alcançarmos os objetivos que nos propomos, principalmente eu que mudei completamente de trajetória. Portanto, se há 10 anos atrás me dissessem que eu hoje iria ser produtora de leite, eu diria que não, até porque eu própria tinha uma conotação negativa relativamente aos agricultores, mesmo nunca neguei, portanto, eu sempre me apresentei como sendo a Marisa, sendo de Laundos e filha de agricultores, mas confesso que não tinha muito orgulho, porque considerava que as pessoas olhavam para a agricultura como alguém que não sabia fazer mais nada e, portanto, hoje tenho uma ideia completamente diferente e trabalho diariamente para mudar essa perspectiva. Daí eu referir que sou determinada. Extremamente determinada, até porque o setor agrícola, predominantemente, é um setor muito focado pelo sexo masculino. Foi fácil a tua integração ou sentiste alguns dissabores neste percurso que já tens feito? Não considero que tenha sido difícil, porque considero que tenho uma capacidade de adaptação muito grande. Obviamente que a mim nunca ninguém me disse nada, menos pela frente. Acredito que possa ter criado alguns dissabores na retaguarda. O setor agrícola é predominantemente masculino, porque por norma são os homens que assumem a liderança das empresas e as mulheres ficam em casa na retaguarda. As mulheres têm um papel extremamente importante nas empresas agrícolas. Portanto, eu acabo por dar um bocadinho a cara porque sou filha. Ou seja, quando viemos para casa e decidimos submeter um projeto de jovens agricultores, visto que eu sou mais velha, optamos por integrar eu os quadros da empresa como sócia-gerente, com o meu pai, embora as decisões são tomadas pelos quatro. Portanto, eu, o meu irmão, o meu pai e a minha mãe tomámos as decisões em conjunto. Do ponto de vista formal, sou neste momento a sócia maioritária, mas entretanto o meu irmão, ele próprio submeterá um projeto de jovem agricultor e passará a ele a ser o sócio maioritário. E portanto o meu pai acabou por me delegar este papel de ir às reuniões, de participar, e também foi uma forma de eu adquirir conhecimento nesta área, porque eu não tinha conhecimento nesta área. Portanto, sempre que havia uma palestra, sempre que havia algo relacionado com a agricultura, com a produção de leite, eu procurava participar no sentido de adquirir conhecimento e ficar aqui com um arcabouço, com uma bagagem. Portanto, eu acabo por ter este papel porque sou filha, porque tenho a certeza que se fosse esposa e se estivesse com o meu marido na produção de leite, certamente ficaria eu em casa e seria ele a assumir as rédeas do ponto de vista da sociedade ou nas atividades que existem fora da vacaria. A Marisa é muito interventiva. Aliás, nós conhecemos através de uma associação e o teu papel na tua comunidade é um papel muito interventivo. Trabalhas muito junto da tua comunidade e fazes de uma forma muito vincada, e eu noto que tu fazes tão bem por convicção. És uma mulher de convicções. Eu não consigo passar uma mensagem sem não acreditar.
Portanto, quando me pedem para dar uma entrevista para falar de um tema, eu tenho que acreditar. E se eu não acreditar, portanto, nem sequer consigo comunicar ou passar essa mensagem. Eu tenho um propósito de vida que passa por fazer a diferença nos projetos nos quais eu me envolvo. Portanto, eu tento que exista um antes da Marisa e um depois da Marisa. E no setor agrícola, quando eu cheguei, percebi não só que havia pouca intervenção das mulheres, mas no ano 2016 havia um ataque à agricultura e à produção de leite abismal. Ficávamos perplexos com a informação que circulava nas redes sociais, na internet, na própria comunicação social. E eu recordo-me que uma altura foi uma palestra a Lisboa e falávamos disso. E eu vinha o caminho todo para casa a pensar, eu tenho que fazer alguma coisa. A ideia acalmou durante ali um mês, até que eu disse, não, eu vou fazer alguma coisa. E então, eu juntamente com um grupo de outras mulheres, na altura foi também com um jovem agricultor, depois ele acabou por dedicar-se a outros projetos, e neste momento somos só mulheres, criámos um projeto, que é um projeto do qual eu me orgulho muito, que é o projeto Leite é Vida, que passa por comunicar a agricultura. Numa fase inicial, fizemos vídeos em várias vacarias, publicámos nas redes sociais, para as pessoas perceberem o que é que está por trás da produção de leite, porque produzir leite é uma arte. Longe vão os tempos em que as pessoas achavam que era agricultor quem não tinha conhecimento, muito pelo contrário. Nós somos equipas multidisciplinares, nós temos veterinários, temos engenheiros agrónomos, temos engenheiros zootécnicos, temos aqui um conjunto de pessoas com bastante formação para nos dar apoio, e era preciso que o consumidor e a população tivessem essa noção. Depois, além desses vídeos, fizemos também workshops de queijo fresco e iogurte nas escolas, que é uma comunidade que nos interessa chegar. Portanto, eu não quero obrigar ninguém a beber leite ou a consumir lácteos, quero que as pessoas percebam o que é que está por trás de um copo de leite quando chega às suas casas. E, portanto, sim, tento fazer a diferença e este projeto é algo inovador. Aliás, eu agora vejo no país inteiro várias vacarias a receber escolas e acho que acaba por ser algo que acabamos por influenciar positivamente. Infelizmente, eu estava convicta que na altura as empresas ligadas ao setor, as organizações, as confederações iriam perceber a importância deste tipo de projetos e que nós depois iríamos passar o projeto e que eles iriam arrancar. A verdade é que não vejo agora, portanto o projeto surgiu em 2016, estamos em 2023, 7 anos depois é que eu vejo aqui alguns movimentos no sentido de valorizar e de apostar na comunicação do setor agrícola. E, portanto, sim, tento ser interventiva, tento fazer a diferença e eu estou por bem. E quando nós estamos por bem, e quando o nosso objetivo é promover um setor, promover uma classe profissional, não temos que ter medo daquilo que os outros possam pensar. Aquilo que os outros pensam é um problema deles. Aquilo que eu faço e os objetivos que eu tenho associados a isso, portanto, todos com consciência tranquila. Estás de parabéns por esse projeto e é sem dúvida um projeto que tem que ser muito bem dinamizado e certamente o estás a fazer. Ao longo da tua carreira, qual foi o melhor conselho que recebeste? Particular? Eu falo muito. Ouvir, a capacidade de ouvir, a capacidade de escuta ativa é fundamental. Consideras que o desenvolvimento pessoal das pessoas e da tua equipa, e qual é a importância que dás a esse desenvolvimento? O bichinho da psicologia não desapareceu. Portanto, eu trabalho na produção de leite, mas tenho uma enorme necessidade de participar em outros projetos fora da agricultura, de conhecer pessoas relacionadas com outros projetos, no sentido de eu crescer, de eu evoluir e de eu aprender. Até porque eu sei que só há uma forma de eu aprender, é rodear-me de pessoas muito, muito melhores que eu. Eu não importo ser o patinho feio na mesa, porque significa que eu estou a aprender, estou a criar competências, estou a desenvolver novos conhecimentos e isso é o que me motiva. Portanto, a minha motivação é aprender algo novo. E, de facto, o desenvolvimento pessoal é fundamental. Mas é também um desafio. E por isso é que a maior parte das pessoas vê o desenvolvimento pessoal como algo irrelevante. Porque nós, optarmos pelo desenvolvimento pessoal, implica obrigatoriamente olharmos para nós. Quando nós nos queremos desenvolver, nós temos que ter autoconsciência de quem somos, o que é que fizemos, quais são os nossos pontos fracos, quais são os nossos pontos fortes, como é que nós podemos crescer, evoluir, fazer aqui uma análise SWOT a nós próprios. E nem toda a gente está disposta a isso, porque é impactante, porque nos causa aqui algum mal-estar, porque tomar consciência é doloroso. O desenvolvimento pessoal é fundamental, até porque
quanto mais nós crescermos a título pessoal, a nossa autoestima melhora e conseguimos blindar-nos de um mundo completamente competitivo, e no caso do setor agrícola muito específico, não é? Porque infelizmente nem sempre o que importa às pessoas que estão a gerir as empresas, as associações, as organizações, é o nós. Mas muitas vezes é o eu e depois é o nós. E portanto, de facto, eu diria que o desenvolvimento pessoal acaba por ser uma muralha que nos protege de ataques externos e que acima de tudo nos dá autoconfiança. Muito bem. Marisa, de todos os objetivos que já alcançaste, e foram muitos, qual é aquele que tu mais te orgulhas? O projeto da vida, que eu referi há bocado, porque... Foi aliciante? Foi desafiador? Digamos que eu não defini um plano de ação, portanto, aquilo foi acontecendo naturalmente. E o que eu senti foi que, de facto, por exemplo, existiam palestras, eu faço parte da APROLEP, sou vice-presidente da APROLEP, Associação de Produtores de Leite de Portugal, e era pouco comum vermos mulheres nas palestras. Era pouco comum vermos mulheres nas iniciativas desenvolvidas. Não por elas não serem convidadas, mas porque ou tinham trabalho, ou porque vão poucas mulheres, eu não quero ser a única. E agora é algo que me orgulha bastante, ver mais mulheres a participar, ver mais mulheres envolvidas. Portanto, eu diria esse. Obviamente que a construção do novo estábulo foi muito, muito desafiante. Não dependeu de mim, obviamente, dependeu da equipa e da família. O meu pai vai ter um papel preponderante, porque ainda consegue ser mais teimoso e determinado que eu. Portanto, e de facto, isso foram 2 projetos que permitiram depois fazer a diferença e que ajudaram a solidificar esta trajetória e este caminho percorrido. Se pudesses participar em algo histórico, o que acharias que... Conseguir união dentro dos produtores de leite. É difícil? É muito difícil porque é mais importante o eu do que nós. E quando é mais importante o eu do que nós, acaba por ser utópico. E depois é muito fácil criar entropia, criar dissabores entre os produtores. Portanto, é muito fácil fazê-lo. E, portanto, acaba por ser, de facto, no dia em que nós conseguirmos isso, a produção de leite deixa de estar em crise, deixa de ser mal paga e deixa de ser mal reconhecida do ponto de vista da sociedade. Não tenho dúvidas. Marisa, tu és extremamente interessante. Já partilhaste comigo alguns eventos das quais eu participei pela primeira vez e gostei. Tu sabes do que é que eu estou a falar. Mas se me pudesses agora recomendar um livro, qual era o livro que me recomendarias? O Monge que Vendeu Ferrari. É o básico, é aquela primeira iniciação ao desenvolvimento pessoal. Obviamente que trabalhar a inteligência emocional é fundamental, mas acho que o Monge que Vendeu Ferrari permite-nos olhar de uma forma diferente para nós e para os outros. Agora uma pergunta matreira, Marisa. Sabes há quantos anos a empresa, o grupo, já é cliente da Trocado Seguros? Antes de existir a sociedade, a empresa era em nome individual e, portanto, o meu pai, seguramente 15 anos, talvez tenha sido cliente, só depois da que a sociedade se tornou cliente. 22. E é super interessante ver como é que as gerações continuam a ser acompanhadas por nós, porque, efetivamente, na minha ótica, nós prestamos um bom serviço. E quando vemos os filhos a continuarem ou a manterem as apólices connosco, é extremamente gratificante, porque é o nosso expoente máximo, onde nós sentimos que o cliente está muito bem satisfeito e está muito bem servido com a nossa prestação. E isso é um sinal, e dou-vos parabéns por isso, porque efetivamente vocês têm acompanhado também o nosso crescimento. Nós no próximo ano iremos fazer 25 anos de atividade, portanto, e o teu pai está naquele lote de clientes que iniciou, que me ajudou a iniciar, e há alguma gratidão com o teu pai também, porque foi das pessoas que confiou, também no miúdo que estava a começar uma atividade, e esta gratidão para com vocês se mantém. Qual é a mais-valia que tu, como cliente, como empresária, sentes na Trocado de Seguros? Profissionalismo, competência e rapidez. Eu recordo-me que uma altura eu liguei-lhe um sábado, mandei-lhe um WhatsApp um sábado porque não quis ligar, porque era incómodo, devolver uma chamada um sábado de agosto, portanto certamente tinha muito mais coisas a fazer e interessantes do que me devolver uma chamada um sábado de agosto,
Mas fê-lo não tinha que o fazer, porque era fim de semana e ninguém tem que incomodar as pessoas ao fim de semana. Muito bem, mas o que é que privilegias mesmo na Trocado de Seguros? A competitividade, portanto, em primeiro lugar, as empresas fazem-se números e é óbvio que é preciso existirem propostas que sejam competitivas. E depois é essa rapidez, essa flexibilidade, quando ligamos a alguma dúvida que nos é esclarecido, portanto, focam-se na solução do problema e isso é fundamental. Sei que tens muitos projetos, mas queres partilhar algum ou queres deixar-nos assim no ar alguma novidade para breve? Eu tenho muitas ideias, no entanto, não, está tudo muito no ar, ainda não é nada definido. Obviamente que sou uma pessoa de desafios, sou uma pessoa que necessito de estar constantemente em ação, com novos desafios, com novos projetos e, portanto, isso motiva-me. Aliás, eu sentir que começo a estagnar, portanto, é um pássaro, eu comparo um pássaro que precisa das asas abertas para continuar a voar. E se começo a achar que as asas já estão a voar pouco, começo a ficar eu própria infeliz. E, portanto, tenho algumas ideias em mente, mas nada muito concreto, nada muito definido. Curiosamente, na minha vida as coisas foram acontecendo. Portanto, eu não defino uma estratégia em que eu vou fazer isto para depois chegar àquele cargo, para depois definir. Não. Acredito que estou a construir algo com base na verdade, na coerência, no trabalho, muito trabalho duro, e que mais cedo ou mais tarde os resultados vão aparecer. E, portanto, está tudo em aberto. És uma rapariga com muitos valores e isso nota-se pelo teu discurso e por tudo que tivemos agora a falar há pouco. E vou-te deixar, excepcionalmente, fazeres-me tu a última pergunta. O quão importante é a formação para o António e para o grupo, do ponto de vista de impactar depois os resultados, quer com a rentabilidade dos funcionários, quer com os clientes. Ou seja, a formação é ou não importante, é ou não algo que valorizam no vosso percurso, foi ou não fundamental para o crescimento deste grupo? Marisa, nós a formação, desde que eu comecei a minha atividade, para mim a formação foi o fator mais importante e que me impulsionou até este crescimento sempre sustentado. Nós todos já nos temos crescido e isso é com base na formação dos meus funcionários, da minha equipa. E eu considero a formação extremamente importante e, aliás, ainda hoje, antes de começar esta entrevista contigo, partilhei um e-mail com a equipa, mesmo nesse sentido. Porque nós, na nossa atividade, somos obrigados a cumprir com horas de formação obrigatória. Mas eu não sou de cumprir os mínimos obrigatórios, porque os meus funcionários têm que ter conhecimento dos produtos que vendem. E eu não posso ter um vendedor de seguros. Eu tenho que ter um conselheiro. E cada um deles tem que saber exatamente aquilo que vende. Porque não pode, de forma nenhuma, vender um produto só para cumprir um objetivo. Porque eu, se tiver um objetivo de fazer 10 apólices, ele não pode ir por esse caminho. Portanto, ele tem que vender o produto adaptado às necessidades do cliente e não adaptado às suas necessidades. Segundo, eu tenho efetuado muitas formações ao longo da minha carreira, desde o IPAM, desde o ISCTE, estou atualmente numa formação da CEGOC e isso dá-me algum arcabouço também para lidar com a equipa. Porque tu, para lidares com uma equipa, tens que pensar primeiro que eles são pessoas. Até eles são teus clientes também. Portanto, o teu discurso com a equipa tem que ser muito linear e muito honesto, porque eu não posso pedir a um funcionário para vender um produto que, por exemplo, a ele não se adaptaria. Portanto, e a formação, quer da equipa, quer do líder, tem que ser sempre uma formação atual. E temos que estar constantemente em formação. Nós não podemos, ok, fiz agora esta formação e agora vou descansar e vou de férias. Nós não podemos fazer isso. Temos que estar em constante evolução, daí o nosso lema é não mudamos, evoluímos, porque efetivamente é essa a mentalidade da Trocado. A mentalidade da Trocado é isso, é evoluir constantemente e sustentado. Eu não tenho dúvidas que estão no caminho certo e que o crescimento e desenvolvimento do Trocado do grupo vai continuar a acontecer, porque quando nós colocamos as pessoas no centro da ação, os resultados inevitavelmente aparecem. Há aquela frase que eu gosto particularmente, que é: cuidemos das pessoas, que as pessoas cuidam dos resultados. Portanto, tenho a certeza que daqui a 25 anos teremos cá para comemorar os 50 Trocados de Seguros.
Obrigado, Marisa. E como a Marisa disse, e como costumamos encerrar as nossas Trocado Talks, o que importa mesmo são as pessoas. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e não mudamos, evoluímos.